A aula da semana passada eu esqueci, no dia enrolei, esqueci de postar, mas aí hoje eu posto as duas, tá? Primeira pergunta que eu quero te fazer hoje, eu acho que você já deve ter pensado nessa pergunta. Por que, apesar do sacrifício de Jesus, nós ainda sofremos tanto? É uma pergunta profunda, né? Eu não sei se você já se perguntou isso. Muito. E aí, Janice, o que você acha? Nossa. Porque, apesar do sacrifício de Jesus, nós ainda sofremos tanto. Se a palavra diz, né, ele próprio diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por que que o fardo não é leve? Se ele falou que é e ele não mente. Mas ele também não diz que tem de bom ânimo, eu venci o mundo? Pois é. Ele fala que vai ter o dia mal, mas a gente, ou boa parte das pessoas, talvez a gente já esteja caminhando de uma outra forma, mas a boa parte das pessoas não tem o dia mal. Ela tem, de vez em quando, ela tem um dia bom, mas parece que a vida dela é uma sequência de dias maus. E por quê? Que apesar de tudo que ele fez, apesar do que a palavra fala a nosso respeito, por que que a gente continua sofrendo? Aí eu vou te pedir para abrir a Bíblia em Oséias 4:6. Acho que a Paula caiu. Ó, a música que está tocando agora. Nossa. Olha só, estava baixinho, gente. Eu botei numa playlist para rolar, hein? Você vê. Nossa, semana passada também foi forte. Exatamente. Ó, dessa vez eu até... Eu não tenho muito disso não, mas dessa vez eu até fiquei arrepiada, tá? Oi, amor. Espera aí só um pouquinho, meninas. Deixa eu dar um... Tá gravando de novo, então vamos lá. Deixa eu chamar a Cris aqui. Não saí de Mateus, não. O versículo de Oséias é conhecido. Não sei se você já conseguiu guardar o endereço, mas quando você bate o olho nele, você já está cansada de saber disso. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Olha, Janine, que bom. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, a gente sabe, tem versões que falam, o meu povo sofre por falta de conhecimento, tem o meu povo sofre, oi Janine, o meu povo sofre porque não me conhece. Também tem versão que fala isso. E a pergunta é, que conhecimento é este que nos falta? Para que a gente esteja sofrendo. Porque, se Janine que chegou aí, algumas pessoas que chegaram um pouquinho depois, né? Que bom que você vem para ouvir ele. Então, eu perguntei, Janine, exatamente uma coisa bem próxima disso. Por que, apesar do sacrifício de Jesus, a gente continua sofrendo? E aí nós fomos lá em Oséias 4:6, e Oséias 4:6 diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Então, a gente está sofrendo porque a gente não tem conhecimento. Aí eu estou perguntando agora que conhecimento é esse que a gente não tem. Primeiro eu vou ficar só nessa versão, depois a gente vai na outra que fala porque não me conhece.
Então, qual é o conhecimento que você acha, talvez que você não tem para estar sofrendo, que a humanidade não tem para estar sofrendo? É a confiança. Seria a Então, confiança nele. Tipo, eu posso estar sofrendo o que eu quiser, mas eu tenho tanta fé e confiança nele que o que está passando não me abala. Então, é conhecimento de quem ele é, né? E quando eu falo quem ele é, está embutido o que ele faz, o que ele pode, tudo, né? Quando a gente fala que ele é, tudo isso está junto. A Janine escreveu ali que travou. Travou para mais alguém? Para mim, não, tá tranquilo. Então, pode ser conhecimento relacionado a ele. Quando o versículo que diz, né, o povo sofre porque não me conhece. Eu já comentei com vocês num outro momento que esse verbo conhecer, oi maravilhosa, estava Oi, do lado de fora de casa. eu estou vindo para o trabalho, tem cliente me esperando. Tá. Tá, Gente, ó, o continua aí. trajeto. Oi? Vou te ouvindo. Tá bom. Então, eu já falei com vocês num outro momento que esse verbo conhecer tem a ver com intimidade, né? É o mesmo conhecer que é usado por exemplo, quando fala que Adão conheceu Eva, tem sempre ligado à questão da intimidade do casal. Então, será que nós conhecemos a Jesus com tamanha intimidade que nós somos um com ele? Então, também é uma outra forma da gente olhar para essa questão de conhecimento, tem a ver a gente chegar a esse nível de intimidade com Jesus, esse nível de conhecimento de quem Jesus é, do que foi o sacrifício que ele fez por nós. Talvez a gente não tenha ainda um entendimento total do que tudo isso significa. Essa manhã, eu estava... Depois eu vou postar o vídeo lá no grupo. É uma menininha, aquela música Aleluia, que até já tocou no desenho do Shrek, sabe? É uma menininha cantando uma versão dessa música. Segundos antes, eu estava no quarto orando e eu estava simplesmente falando com Deus que o quanto eu preciso dele e sabe, falando com ele que eu tenho negligenciado o nosso relacionamento. Mas assim, reconhecendo mesmo, porque isso é algo que tem estado muito forte em mim, o quanto nós não somos nada sem ele. Sabe, eu fico às vezes pensando que às vezes tem pessoas buscando, né, uma vida espiritual, uma coisa muito... Mas eu penso que, na verdade, nós vivemos o sobrenatural todos os dias. Todos os dias. Simples fato, se a Bíblia fala que nós somos entregues à morte todos os dias, né? A palavra fala de livramentos que o Senhor nos dá e que a gente nem imagina que Ele está dando. Então, nós vivemos o sobrenatural todos os dias. Acho que talvez o que falte é que a gente abra os olhos para enxergar esse sobrenatural. E cada vez mais eu tenho visto a simplicidade. Se você olha a simplicidade de Jesus, a gente olha para a simplicidade do Evangelho, e eu comecei a me perguntar, será que toda essa espiritualidade que a gente tem, Oi, filha. Tá, meu amor, pode pegar. Que a gente, às vezes, tem buscado, e que eu tenho conversado com algumas pessoas que têm buscado isso também, será que essa espiritualidade não está sendo idealizada demais? Será que, de repente, a gente já não está vivendo essa vida espiritual todos os dias, ainda não conseguiu perceber? Será que essa vida espiritual não é infinitamente mais simples do que o que a gente pensa? Sabe, será que o mover do Espírito, não estou falando em hipótese alguma que não pode ser algo extremamente poderoso como foi o dia de Pentecostes, em hipótese alguma, mas será que esse mover do Espírito é sempre como no dia de Pentecostes? Será que todas as vezes que eu estiver sendo guiada pelo Espírito Santo, que eu estiver entregando alguém sob a direção do Espírito Santo, tem que tremer, tem que
tem que arrepiar. Sabe? Ele não está aqui. Nós não estamos aqui reunidas em nome dele. E o próprio Jesus que fala que quando 2 ou mais, aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vou colocar 2, né? Mais 12. Então, são 2 ou mais reunidos. Aí, quando eu estou sozinha, quando você está sozinha, é você e o Espírito Santo. Então, já tem 2, está tudo certo. Se você reúne em nome dele. Então, será que aqui, nesse exato momento, ele não está se movendo? E às vezes a gente fica querendo, será que só quando, de repente, sei lá, né, a gente entra uma música que encaixa, será que é só naquele momento ali que ele se moveu? Então, talvez a gente precisa começar a perceber mais a presença do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida. Eu estou cada vez entendendo mais que viver... Eu não consigo imaginar o que é viver sem Jesus. Eu não consigo imaginar. Eu fico pensando como deve ser uma coisa atormentada a mente das pessoas que não vivem com Jesus. Porque nós que vivemos, a gente já passa aperto. Imagina quem não está com ele. A quantidade de coisa que deve ficar povoando a mente das pessoas. Claro, a gente deve buscar mais, sempre mais, sim. Mas o sempre mais que eu acho que que a gente tem que buscar é esse, sabe? Ah, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Tá, que conhecimento é esse? Do que você está falando, Jesus? É esse aprofundar que eu acho que, pelo menos, é o que eu estou escolhendo fazer. Não é o aprofundar dos livros, não é o aprofundar dos homens, é o aprofundar do meu relacionamento com Jesus. Eu só vou me tornar mais, por exemplo, aqui, de todas as pessoas que estão aqui, eu tenho um convívio de dividir dias, presença com a Valéria, e tenho um convívio de dividir tempo de conversa com a Vanessa. Então, eu conheço a Vanessa e a Valéria com mais profundidade, porque eu tenho convivência com elas. E o que a gente faz nessa convivência? A gente troca. Então, é essa a convivência que eu acredito que Jesus busca com a gente. Da gente perguntar e deixar ele responder. Eu até acredito que ele sempre responde na hora, mas eu acho que a gente é que nem sempre ouve na hora. Mas eu estava falando que eu estava orando, e aí, de repente, a minha amiga, a outra Valéria, que às vezes vem aqui, me manda um vídeo com essa música que eu estava falando. E quando eu fui ler a letra da música, a menina fala exatamente das coisas pelas quais eu estava orando. E eu falei, cara, que coisa linda é essa? Sabe, para mim, no meu coração, veio Deus falando comigo, filha, estou te ouvindo. Aí eu fiquei me perguntando, gente, como pode um Deus, criador de todo o universo, soberano, dono de todas as coisas, escolher usar o tempo dele para falar comigo, que ele me ouve. Esse é o nosso Deus. Né? Se houvessem outros deuses, nenhum seria como ele. Né? Que Deus se sacrifica pelo seu povo. Normalmente é o contrário. A gente, quando estuda história, é sempre o povo que se sacrifica pelo rei. Toda vez que tem uma batalha de homens, vai todo mundo, o rei fica lá no castelo, sentado no trono. E a galera que vai guerrear por ele. E aí na Bíblia Jesus fala que é para a gente não guerrear, porque a peleja é dele. É ele que vai. Olha que doideira. Aí agora eu quero te convidar para dar um pulo em Mateus 7,13. A gente ainda está falando do mesmo conhecimento. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
Olha o que nós temos aqui. Existem duas portas, uma que é larga e uma que é espaçosa. Aliás, não, uma que é larga e uma que é estreita. A porta que é larga, ela tem um caminho espaçoso que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por esta porta larga. Mas a porta que é estreita, e o caminho dessa porta estreita é apertado, numa outra versão que eu li mais cedo diz que esse caminho é difícil, enquanto o caminho da porta larga, em que muitos entram, conduz para a perdição, o caminho para a porta estreita conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. O que tem a ver a porta ou o caminho com o conhecimento? Por que nos falta conhecimento? Porque talvez a gente esteja entrando pela porta errada. Ah, quer dizer que eu tenho que estar vivendo uma vida de dificuldade para estar na porta certa? Para mim, não é disso aqui que está sendo falado. Porque também há um outro versículo que diz que o reino dos céus ele é ganho com esforço. E essa porta estreita e esse caminho difícil, para mim, é o caminho do esforço. Que é absolutamente necessário que a gente tenha perseverança, que a gente continue a se esforçar todos os dias, porque todos os dias a gente tem um único e verdadeiro caminho que leva para a vida, Jesus. E você tem 27 bilhões 435 mil caminhos que nos afastam de Jesus. E se você não está com ele, você está perdido, porque ele é o único caminho. E aí eu me pergunto se todos os dias a gente tem optado por esse único caminho. Quando a gente acorda de manhã, se a gente ora ou se a gente não ora. Se mesmo orando, o que a gente faz quando sai do quarto, a forma como a gente trata a nossa família, os nossos colegas de trabalho, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente usa o nosso dinheiro, a forma como a gente usa o nosso tempo. Se esses são caminhos que têm nos levado para Jesus ou têm nos afastado dele. Porque tudo aquilo que nos afasta dele nos leva para a perdição, faz com que a gente se perca no caminho. E ele diz aqui que a maioria das pessoas está no caminho espaçoso que conduz para a perdição. E aí eu tenho que me perguntar se eu vou fazer parte da maioria ou se eu vou fazer parte dos poucos, porque isso é uma escolha. Todos os dias eu preciso fazer essa escolha. E se eu não consigo fazer essa escolha, eu tenho o Espírito Santo, que é o meu ajudador, que eu vou pedir para ele todos os dias. Espírito Santo, me ajuda a fazer a escolha certa. Me ajuda a escolher a porta estreita. Me ajuda a passar pelo caminho difícil. Por quê? Porque o Espírito Santo já conhece o caminho. Mesmo sendo difícil, ele já conhece. E se eu tentar percorrer esse caminho, que por si só já é difícil, sem a ajuda do Espírito Santo, vai ficar pior ainda. E a chance de eu desistir, de eu errar, de eu me desviar, é enorme. Então, a gente tem mais um entendimento que a gente precisa desenvolver todos os dias, que é esse de fazer a escolha pelo caminho certo, que é fazer a escolha de fazer aquilo que Jesus tem nos ensinado todos os dias, através da palavra dele, através de pessoas que falam dele, através do que a gente lê, do que a gente ouve. Porque se a gente não buscar, a gente vai errar o caminho. Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para percorrer esse caminho estreito e difícil, eu preciso de fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir e ouvir, ele tem várias conotações. No hebraico, no aramaico, no judaico, né? Esse povo aí, sempre que eles repetem duas palavras, é porque eles estão enfatizando.
Mas esse ouvir e ouvir também pode significar ouvir e continuar ouvindo, não é ouvir uma vez só. Tem que permanecer ouvindo. E esse ouvir também pode ser ouvir e dar ouvidos, porque é diferente. A gente, quando é criança, adolescente, né, a gente ouve o que a mãe da gente fala, mas a gente não dá ouvido para ela. Então, ouvir é escutar. E dar ouvidos é colocar em prática, é parar, meditar. Cara, eu acho que é melhor fazer desse jeito. Me parece que isso aqui é uma ótima opção. Então, a nossa fé, ela vai crescer à medida em que a gente vai se sujeitando a ouvir e dar ouvidos à palavra de Deus. Só ouvir não adianta. Só ir na igreja, só ouvir pregação pela internet, não adianta. Ler a Bíblia em voz alta, só ouvir o que fala, não adianta. E aí, lá no final da nossa reunião, você vai ver por que não adianta. Agora, no mesmo Mateus 7, no versículo 24. É uma história que a gente conhece muito bem. Na minha Bíblia tem o título de Os Dois Fundamentos. Olha só, a gente está falando de ouvir e ouvir e ouvir, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A gente já conhece, né? A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E tem um outro versículo que diz que a mulher sábia edifica a sua casa e que a tola a destrói com as próprias mãos. Então, eu poderia ler esse versículo como: toda aquela, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparada a uma mulher sábia que edifica a sua própria casa sobre a rocha. Né? E caiu a chuva, ou e cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa que não cai, porque fora edificada sobre a rocha. E toda aquela que ouve minhas palavras e não as pratica será comparada a uma mulher insensata, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, nós também destruímos a nossa própria casa quando nós edificamos a nossa casa sobre a areia. E no natural, você já se deu ao trabalho de entrar no Google e digitar lá o que é areia? Ou do que é feita a areia? Dia desse eu estava andando com o Alberto lá na casa da Valéria, tem uma montanha maravilhosa de uns 500 metros de altura, bem do lado da casa dessa pessoa, tá? E aí o Alberto estava falando comigo de um determinado lugar que a gente estava andando, que ele falou que aquela areia que estava ali vinha da rocha. Aí eu me lembrei que há muito tempo eu já tinha, não me lembro por quê, mas eu tinha pesquisado que a areia da praia, ela é exatamente formada de todas as construções rochosas que estão ali ao seu redor. Eu procurei na internet o que é areia e está escrito aqui: conjunto de partículas de rocha desgastada pelo vento, diga-se de passagem. Pensa bem, a casa é edificada sobre a rocha e a casa é edificada sobre partículas de rocha desgastada. Pensa um pouquinho nisso. E uma outra coisa que eu pesquisei, qual é a profundidade da areia da praia? Lá no fundo, sabe o que tem? Rocha.
Mas sabe até quantos metros pode ter sobre a rocha de areia até a superfície? Até 20 metros de areia. Significa que aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele precisou cavucar, afundar muito, muito, para construir, para apoiar os alicerces da sua casa. Então, o que a gente faz aqui todo dia, ou toda sexta, é cavucar a areia até chegar na rocha. Para que a gente possa edificar as nossas casas sobre a rocha e não sobre a areia. O que é areia? Areia é engano. Areia é o que a palavra fala que é sopro de doutrina. Logo depois que Jesus fala isso, ele diz assim: não é logo depois que ele fala, não, peraí, cadê? É no outro capítulo que eu estava lendo que ele falou uma coisa. Aqui fala o fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Né? Para a gente poder ensinar e impactar a vida das pessoas, a gente tem que buscar a autoridade. E onde está essa autoridade? Lá na rocha, que está debaixo dos 20 metros de areia, que está debaixo dos 20 metros de doutrina, que está debaixo dos 20 metros de falação na internet, de pessoas ensinando as coisas em nome de Jesus, mas conforme eu até escrevi outro dia, teve uma... estou fazendo, né? Eu já falei com vocês que eu estou fazendo um devocional sobre João, e, bem, estou no capítulo 1 até hoje, deve ter, sei lá, um bom tempo que eu estou fazendo, umas 2 semanas pelo menos, eu estou no capítulo 1 até hoje. E tem uma passagem que fala, deixa eu ir lá em João. João 1. A partir do versículo 15, começa a falar de João Batista. Né? É o evangelho de João, o evangelista falando de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Aí, mais um pouquinho, ele diz assim: este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Quem és, pois? Tu és Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Não. Declara-me quem és. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama do deserto, endireita o caminho do Senhor. Depois diz que no outro dia, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, aí fala que ele viu o Espírito Santo descer. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Vocês perceberam que o tempo inteiro João está apontando para Jesus? O tempo todo. Eu sou a voz que clama no deserto: arrependa-te, prepara o caminho para o Senhor. É ele que vem. Ele está ali preparando o caminho para Jesus. Jesus veio, aquele é o cara de quem eu estava falando. Esse aqui é o Cordeiro. No outro dia, Jesus está passando, ao Cordeiro. O tempo inteiro, João aponta para Jesus. João fala de Jesus, mas João não aponta para si. João aponta para Jesus. E o que eu tenho visto muito hoje nas redes sociais? Pessoas falando de Jesus, mas apontando para si mesmas. Usando o nome de Jesus para se autopromover. Elas citam Jesus, elas não falam sobre Jesus. E eu falei com vocês, na nossa segunda reunião nesse grupo, há quase um ano, né? Semana que vem a gente vai fazer um ano que a gente está se reunindo. Na nossa
da primeira para a segunda reunião. A primeira foi antes da Páscoa, a segunda foi depois da Páscoa, no domingo de Páscoa. Jesus me pegou na cozinha da minha casa e ele falou comigo. Lembra da palavra que eu te dei? Apocalipse 3:8. Vamos ver o que está escrito lá em Apocalipse 3:8. Vai ser até bom lembrar disso. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, ele disse para mim, eu estou abrindo uma porta para você, mas eu te disse por que eu não estou abrindo uma porta diante de homens que homem algum poderá fechar. Porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Porque na primeira reunião que eu fiz o que todos faziam. Eu citei Jesus, mas eu não falei dele. Quem estava no centro da aula era eu, não era Jesus. E aí, antes que eu percorresse um caminho mais longe nesse erro, ele chegou para mim e falou, você lembra? E aí, hoje eu consigo perceber que existem outras pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. E eu acredito... Não. E eu acredito que, da mesma forma que ele me alertou, ele também deve estar alertando a essas pessoas, só que elas não estão dando ouvido. E aí ele disse para mim que a porta estava aberta por causa dessas duas razões. Significa que sem essas duas razões a porta será fechada. E aí, de repente, as pessoas começam a cair e a gente não entende por que elas caem. 1 Coríntios 11:28. Está tudo interligado, acredita? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A gente está cansado de saber que isso é uma palavra para a ceia, né? Não estou colocando nada fora disso, mas quando eu li essa palavra, hoje, veio uma outra coisa ao meu coração. O que é a ceia? É um momento de comunhão com Jesus. Examine-se o homem a si mesmo. O povo sofre por falta de conhecimento. O povo sofre porque não me conhece. Examine-se a si mesmo. Me encontre dentro de você. Esse é o conhecimento que a gente precisa ter. De que ele está dentro de nós, ele não está fora de nós. Que tudo aquilo que nós precisamos não está fora da gente, está dentro da gente. Quando a gente fala muito, eu vou voltar nele, a gente fala muito a respeito, né, do falso eu. Eu estava outro dia, entendi que foram dois, tipo filósofos chilenos, uma coisa qualquer assim, que criaram a teoria da cognição. O que é a teoria da cognição? Ela diz que a mesma inteligência que nós usamos para construir tudo que construímos, tudo que o ser humano construiu, mesa, computador, livro, remédio, prendedor de cabelo, caneta, a mesma inteligência, o mesmo poder de criação que nós temos para criar as coisas, nós usamos para criar um outro eu. E aí, o que nós fazemos? Nós criamos esse outro eu e passamos a nos identificar com esse outro eu. E quanto mais a gente se identifica com esse outro eu, mais a gente se afasta da nossa essência, que é Cristo. Só que dá trabalho fazer esse caminho de volta. Dá trabalho perceber quando que é a voz do falso eu. Por quê? Porque a nossa mente, quando fala que tem um livro, né, Joyce Meyer, que fala que o campo de batalha é na mente. Paulo fala para a gente renovar a nossa mente.
Então, eu acredito, assim, poderosamente mesmo, que quando o pecado veio, o pecado ele entrou, foi na mente de Adão e Eva. E aí ele entrou na nossa mente também. Porque o estrago que foi feito na nossa mente foi muito grande. Muito grande. A um ponto hoje da nossa mente lutar contra a gente. O tempo todo a nossa mente está lá, ó, tá falando na nossa cabeça. E se você não ficar esperta, quando chega no final de uma aula como essa, quando você sai da igreja, quando alguém ora por você, a tua mente fala assim, não vai adiantar. Não sei para que você ouviu isso. Você vai esquecer isso tudo que foi falado. Você não vai pôr em prática mesmo. Não sei para que você está ligando essa câmera. É isso que ela faz com a gente o tempo todo. Então, a nossa mente, ela faz uma bagunça sem fim. E onde ficam as nossas emoções? Na nossa mente. O que eu preciso me lembrar? Que a gente já falou antes. Eu preciso me lembrar que as minhas emoções me mostram o que eu estou pensando. Se eu estiver tendo emoções positivas, é porque eu estou tendo pensamentos positivos. Se eu estou nervosa, angustiada, triste, é porque eu estou tendo pensamentos angustiados, tristes. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso renovar a minha mente. Parar de pensar nessas coisas e pensar nas coisas do alto. Não é isso que a palavra fala que deve ocupar a nossa mente? As coisas que são verdadeiras, que são santas, as coisas que são do alto. Só que isso dá trabalho fazer. São aqueles tais 20 metros de areia que a gente tem que cavucar para chegar na rocha, porque a verdade está lá na rocha. A nossa essência está lá na rocha. E aí a gente precisa cavucar 20 metros de mentiras, de conceitos que as outras pessoas falam ao nosso respeito, o tempo todo para a gente chegar na rocha e caminhar com aquilo que Jesus fala a nosso respeito. Agora, Jesus fala que ele venceu. Que nós também podemos vencer, e tem mais. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, por que a nossa mente continua dominando? Porque a mente de Cristo não faz essa bagunça na nossa cabeça. A nossa mente é que faz. A mente de Cristo não traz transtorno para a nossa vida. A nossa mente é que traz. Aí, quando a minha mente estiver sendo perturbada, eu tenho que me lembrar. Cala a boca, mente. Você não mora aqui mais, não. É a mente de Cristo que mora aqui. Vaza. Você não está nem pagando aluguel, minha filha. Você está só me enchendo a paciência. Além de não pagar aluguel, você ainda me perturba. Vaza. Tem outro morador nesse lugar. E o que é melhor, ele comprou. Pagou um preço alto. E agora é ele que mora aqui. Não é você mais. Vaza. Sai, some. Eliomara, quer falar alguma coisa? Mas a gente precisa de fé para acreditar nisso, né? A gente precisa de fé para continuar caminhando nisso. Mas a palavra também diz que Deus nos deu uma porção de fé. A gente não tem escapatória. Para onde a gente tentar fugir, vai ter um versículo que vai falar, volta. Não tem escapatória. Ainda bem que não tem escapatória. Porque a verdade é, quando a gente não tem Jesus, a gente é escravo do mundo. Para onde a gente tenta fugir, o mundo vem com uma mentira, com uma desculpa, com uma confusão e não nos deixa sair. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente se torna escravo de Cristo. Então, escravo todo mundo é, não tem saída. Agora, é preferível ser escravo de Cristo do que ser escravo do mundo, do diabo.
Porque a escravidão em Cristo é liberdade. E a liberdade no mundo é escravidão. Olha que doideira. Quando eu me coloco como escrava de Jesus, ele me dá a minha liberdade. E quando eu tento ser livre no mundo, eu me torno escrava desse mundo. Então, a gente precisa simplesmente entender quem nós somos. Escolher quem nós somos. Decidir que vai ser dessa forma. Sabe, é mais ou menos assim, para quem tem filho, para quem é mãe. Se alguém disser para você que você não é mãe, você vai acreditar? Não vai. Fala, você tá doido. Não, não são teus filhos. Não, você não está entendendo. Fui eu que gerei, estava na minha barriga. Eu que senti as dores do parto. Não tem como falar que não é meu. Essa é a mesma convicção que a gente tem que ter para aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito. Sabe, quando alguém chega com uma mentira, você tem que falar, chegou tarde. Já tem outro no seu lugar. Não, você pode até, ok, beleza, isso aí que você está falando, bacana para você, não para mim. A gente precisa ter essa convicção da nossa fé o tempo inteiro, para que a nossa fé seja realmente inabalável. Então, para isso, a gente precisa buscar conhecer Jesus todos os dias, de segunda a segunda, da maneira que der para fazer. Se não der para fazer orando, vai fazer lavando louça. Se não der para fazer louça, vai fazer lavando a louça, vai fazer varrer na casa. Se não der varrer na casa, vai fazer na hora do banho. Se não der na hora do banho, vai fazer antes de dormir. Se não der na hora de dormir amanhã, é outro dia. Peça perdão ao Senhor e se empenhe. E peça dessa vez a ajuda do Espírito Santo para que você possa fazer isso. Você fala, Espírito Santo, tá cruel, eu não estou conseguindo. Me ajuda. Na simplicidade. Simplesmente na simplicidade. Se a gente ficar buscando complicação, se a gente ficar buscando muita teoria, a gente vai encher a nossa mente de informação, a gente vai ficar alimentando a nossa mente, dando a ela bastante munição para ela usar contra a gente. Ah, se isso quer dizer que o conhecimento não tem espaço? É óbvio que ele tem espaço, mas ele tem que estar sempre abaixo da palavra. Eu não posso usar a palavra para testificar o conhecimento. Eu tenho que ver no conhecimento uma testificação daquilo que a palavra já fala. Por exemplo, eu não vou lembrar qual que é o versículo agora. Eu sei que é em Provérbios, mas eu não vou lembrar. Tem uma passagem em Provérbios. Deixa eu ver. Não exagero. Deixa eu ver se eu vou achar ele aqui. Provérbios. Deixa eu ver. Tem um versículo, eu vou descobrir depois qual que ele é, que fala que a gente não deve exagerar nos estudos. Até isso fala na Bíblia. Porque é isso que a gente fala, para você não ficar com a mente obesa, obesidade mental, você tem que, 10%, como é que é? 10% de leitura
né, ou, sei lá, 20 minutos de leitura, ou 1 hora de leitura e 23 horas de prática. Obviamente, você tem que praticar mais do que aquilo que você lê. Enfim, isso está lá na Bíblia. Tudo que a ciência está descobrindo hoje já está lá na Bíblia. Mas eu preciso ler, eu preciso conviver para poder entender. Para que, entendendo, eu tenha conhecimento. Para que, tendo conhecimento, eu pare de sofrer. Lembra que a gente já falou que o sofrimento... Gente, o sofrimento está na nossa mente. Não estou falando de sofrimento físico, tá? Não estou falando, foi atropelado, quebrei meu pé, tá doendo. Não estou falando disso. Mas essa angústia, esse vazio que a gente tem, está na nossa mente. Outro dia eu estava vendo um cara, depois se vocês tiverem oportunidade, segue lá no Instagram, o perfil do menino chama Oratória Criativa. O cara é muito inteligente, muito inteligente. Não é cristão nem nada não, tá? Mas muitíssimo inteligente. Aí tem um vídeo dele que ele fala que antigamente, tipo década de 80, assim, as pessoas elas buscavam ser. Então, as pessoas valorizavam muito estudo. Vocês devem se lembrar, ser professora no passado era uma honra. Todo mundo honrava os professores. Se a professora falava um negócio com o pai e com a mãe, não, uma criança estava lascada. Porque pai e mãe davam ouvido ao professor e caía pegando pesado em cima da criança. É como se fosse uma voz de sabedoria e tal. De uns tempos para cá, década de 90, as pessoas começaram a se preocupar muito com o ter. Então, antigamente, era quem eu era, que era importante. Tanto que o cara arrancava um fio do bigode, era suficiente. Dobrava a pontinha do cartão, era suficiente para transmitir uma mensagem. Por quê? Porque todo mundo era uma pessoa de caráter. Eu podia pegar o cartãozinho do cara e dobrar, mas, regra geral, as pessoas não faziam isso. As pessoas respeitavam quem umas às outras eram. Aí, nos tempos para cá, as pessoas começaram a se identificar com aquilo que elas têm. Então, eu preciso ter um carro, porque meu vizinho tem um carro. Porque meu filho foi o primeiro, eu sou o primeiro da família que tem um diploma. Eu sou o primeiro da família que tem um carro. E a mãe se orgulha. Olha, meu filho é o primeiro neto que tem isso. Agora, nós não somos e nem temos, nós parecemos que temos e parecemos que somos. As pessoas nas redes sociais, Eclesiastes 12, 12, o do exagero, Eclesiastes 12, 12. Isso, obrigada. Deixa eu só botar na minha outra versão que fica melhor. NVT. Limpo. Meu filho, deixe-me dar mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim e estudar demais é cansativo. Eclesiastes 12, 12. Equilíbrio. Então, hoje, você vai para as redes sociais, a gente olha as pessoas nas redes sociais, a gente não sabe se as pessoas são quem elas dizem que elas são ou se elas realmente têm o que elas dizem que têm. Nesse vídeo, esse cara ainda fala que teve uma pessoa que trabalhava num hotel chique lá do Rio de Janeiro, que ele fala que tem pessoas que pagam para passar o dia no hotel, troca de roupa, de sunga 5, 6 vezes, tira foto em vários lugares diferentes para falar para os outros que esteve uma semana hospedado no hotel. Cada dia posta uma foto diferente. Outro dia eu estava vendo como que você faz uma postagem para parecer que está voando, que está viajando de avião. Ué. Se você procura depois lá, como fingir que está viajando de avião. Gente, eu já vi pessoa colocar
tampa de privada, para ficar parecendo a janela do avião, vidro de amaciante, o buraco da alça do vidro de amaciante, a pessoa colocar uma imagem ali atrás de céu, a pessoa está olhando assim e tirar uma foto, parecendo que a pessoa está voando. E por aí vai. Então, hoje, o que a gente mais tem visto por aí são pessoas que não são pessoas que não têm, mas pessoas que parecem que são e parece que têm. E se a gente não ficar esperto, a gente entra no esquema. Por quê? Porque tudo isso acontece porque a gente está afastado da nossa essência. Eu ainda não tive um tempo para poder fazer isso, mas eu estou querendo fazer assim, uma série de postagens falando de coisas, de defeitos, de erros, de falhas, de coisas erradas que eu já fiz. Porque ninguém posta isso, né? Hoje, por exemplo, eu estava dando aula, eu terminei tinha uma turma que estava fazendo prova e tinha aula comigo. Aí eu tinha que esperar os alunos terminarem a prova para poder começar a aula. Aí chegou uma primeira aluna, que eu sou amiga da família dela, inclusive ela é amiga da minha filha, e eu falei, e aí, Maria Fernanda, colou muito na prova? Ela, professora, eu não sei colar, eu não consigo colar. Eu falei, Maria Fernanda, eu vou te falar, eu colei muito na minha vida. Aí expliquei todas as técnicas de cola que eu usava, não sei o quê. Quando eu me dei conta, eu lembrei que eu estava gravando a aula. Eu falei, gente, eu vou ter que cancelar a gravação da aula. Aí eu fui lá, cancelei a gravação, comecei a falar tudo de novo, eles morreram de rir disso. Ainda brinquei, falei, gente, hoje eu não sou assim mais não, tá? Mas realmente, falei, olha, eu não era antigamente uma pessoa que servia de referência, que servia de exemplo para as pessoas, não. E a gente precisa mostrar para os outros a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, as nossas incertezas. Porque essa é a verdade a respeito de todos nós. Porque quando a gente tem muita certeza, muita convicção de qualquer coisa fora da palavra, desconfia que essa convicção é do falso eu e não é sua. E se ela é do falso eu, ela não serve para nada. Olha que doideira. Não tem saída. A verdade a nosso respeito está em Cristo. Não tem. Quando a gente conhece Jesus, a gente se conhece. Sêneca dizia, conhece-te a ti mesmo e alcançará os segredos, mais ou menos assim, os segredos do universo e de todos os deuses. E aí você fala, mas peraí, por que eu não tenho os segredos do universo? Por que eu não sei os segredos do universo? Porque você não conhece a você mesmo. E por que eu não conheço a mim mesmo? Porque eu não conheço Jesus. Eu sei quem é. Já ouvi falar. Ah, o pastor fala de Jesus. Aí tem aquela passagem dos caras que vão expulsar demônios, 2 irmãos que vão expulsar um demônio e fala em nome do Jesus que Paulo prega. Os caras que estavam endemoniados, assim, peraí, Paulo, eu sei quem é. Jesus eu conheço, mas você eu não conheço. E deram uma surra nos 2, os caras que estavam endemoniados. Então, quando a gente tenta fazer as coisas em nome de Jesus, sem ter a autoridade que Jesus nos deu, está errado. De onde vem a autoridade? Do nosso relacionamento com Ele. Eu não lembro quanto tempo, não consigo mensurar quanto tempo Jesus já estava caminhando com os discípulos, quando falou com eles, para eles irem de 2 a 2, que não era para levar roupa extra, não era para levar bolsa com comida, com nada. Eu não me lembro, vou até pesquisar a respeito disso. Quanto tempo os discípulos conviveram com Jesus até que Jesus mandou que eles seguissem para a primeira missão deles? Porque foi o dia em que ele deu autoridade para todos os discípulos. E se a gente é discípulo dele, a gente tem a mesma autoridade. Oi, Nessa. Meninas, é isso. É isso, nada mais do que isso. Tudo começou quando eu comecei a pensar sobre a pedra e a areia.
sobre aprofundar, que para chegar na pedra tinha que aprofundar na areia. E aí as outras coisas foi ele quem trouxe. Tá? Então, essa veio todinha, fresquinha do céu para a gente. Aí a gente tem que meditar nisso tudo, né? Ainda estamos terminando cedo, deu 1 horinha só, vai dar 1 hora. Nem 1 hora completa não vai dar, que eu esperei 10 minutos para começar. Foi curtinha, pouca informação, e aí agora a gente transforma essa informação em conhecimento e depois a gente aplica e transforma o conhecimento em sabedoria, que é conhecimento aplicado. Tá bom? Vanessa, eu não te mandei o conteúdo hoje. Se eu não visse você, eu não ia lembrar. Ó, tô ficando velha, gente, não leva a mal não, viu? Tô ficando velha, velha ocupada dá nisso, entendeu? Fica esquecida das coisas, não pode, né? Vou te mandar, tá? Tá prontinho aqui. Não entenda aí, se eu faço e não te mando. É isso que eu não dou conta, entendeu? Tá aqui, que há 2 minutos tá chegando aí para você. Tá bom, pessoal? Então, meninas, um beijo enorme para vocês. Maravilhoso Outro para você. poder dividir uma parte da minha tarde com vocês. Espera aí que a Soninha está voltando para despedir. Tá, eu fico muito feliz da gente ter esse tempinho. Para mim é muito gostoso. É um tempo para mim de muito crescimento. Tá bom? É muito bom mesmo. Gratidão por tudo. A ele. É ele que nos chama. Sim. Né? Então Sim. a gente vem, a gente aceita o convite. Sim. Tá? Uhum. Então, olha, um beijo. Beijo, obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.